quem está chegando agora, seja muito bem-vindo. Nós vamos estar lá hoje, ter uma conversa, na verdade, porque não vai dar para esgotar nenhum assunto. Uma conversa sobre direito tributário. Eu estou muito feliz de estar aqui, de estar participando desse primeiro aulão do nosso curso de preparatório para o exame de ordem. É uma estreia, eu estou feliz porque é uma razão muito simples. Porque a gente vai mudar a vida de muita gente, você que está em casa, você que está tentando há bastante tempo, a gente vai transformar a sua vida, certo? E nós vamos começar transformando a sua vida com esse aulão e com as aulas que vocês vão acompanhar daqui para frente. Eu tenho a necessidade, eu preciso me apresentar formalmente para vocês, certo? Você já viu aí no banner, com vestido de coisa e essa zoação que já aprontaram comigo, acho que é por causa da minha estreia aqui hoje. Mas meu nome, Fernando Andrade, é meu nome artístico, tá? Aqui do Alfa, já vou falar para você meu nome completo, meu nome é Fernando Dias de Andrade. Você é curioso, você que quer saber quem que é o Fernando na ordem do dia, que vai digitar aí no Google, digita aí Fernando Dias de Andrade. E vou contar um pouquinho aqui da minha trajetória para vocês. Eu sou da turma dos concurseiros, não estou ganhando tanto dinheiro igual o Marcon, igual os advogados por aí, certo? Fiz bastante concurso na minha vida, me preparei durante bastante tempo, passei em vários deles, mas a coisa mais importante que eu tenho para falar para você aqui hoje é que eu passei no meu primeiro exame de ordem. O primeiro exame de ordem que eu prestei, eu já fui aprovado. O pessoal já falou aqui mais de uma vez que o exame de ordem é mais simples, que tem só 50% que você tem que acertar, são 40 questões. E o Daniel Sena, lá no nosso blog, você que está acompanhando a evolução do nosso curso para exame de ordem, teve uma postagem, na verdade duas postagens muito felizes, na minha opinião, que foi dizer que o exame de ordem foi a prova mais fácil da trajetória de concursos que ele já fez. Certo? E eu, antes que você fique bravo, que você pule da cadeira aí, que já prestou 7, 8, 9, 10 exames de ordem, desliga o computador, calma que eu vou explicar. Certo? Eu concordo com ele. Para mim também foi a prova, uma das provas mais fáceis que eu já fiz nesse caminho, certo? O pessoal vende essa ideia de dificuldade e eu vou te explicar por que é fácil passar no exame de ordem, certo? E vou dar um exemplo fácil, vai ser tranquilo para você entender. Para você, se eu te pergunto agora, ô fulano, você está aí na sua casa, sentado, assistindo esse cara numa sexta-feira à noite falar para você sobre exame de ordem, é fácil ou é difícil cavar um buraco, por exemplo? Você vai falar que é difícil, porque a primeira coisa que você vai imaginar é que você vai cavar o buraco com a mão, você vai pegar uma colherinha e vai cavar um buraco, certo? E eu digo para você que depende, certo? Depende da ferramenta que você vai usar. Se você está procurando o caminho mais difícil, você está querendo cavar esse buraco com a mão, meu amigo, então vai ser um tormento, vai ser uma dificuldade muito grande, você vai demorar 10 vezes mais do que uma pessoa que opte por uma, ou tenha à sua disposição, uma outra ferramenta que possibilite você de fazer isso. Por exemplo, uma pá. O cara vai fazer com uma pá, já vai ser muito mais fácil que você. Agora, o que eu estou oferecendo para você, o que nós aqui do Alfa estamos oferecendo para você é uma retroescavadeira, meu amigo. Você vai cavar o buraco é numa cavada só. Está entendendo? É o tiro no olho. Aqui a estratégia, todo mundo aqui é concurseiro, ou é advogado, ou já fez prova na vida, já está acostumado com esse ambiente, e aqui ninguém gosta de trabalhar à toa. Aqui o trabalho é focado. Então a lei é a lei do menor esforço, e é essa lei que nós estamos disponibilizando para você. Já vimos alguns comentários, assim que foi lançado o exame de ordem, o nosso curso para o exame de ordem, de que questionando o tamanho do curso. O cara olhou e falou, porra, mas será que vai ter tudo mesmo? É óbvio que não vai ter tudo, Zé. Só vai ter o que cai. O cara já chegou desconfiado, certo? Porque o curso está pequeno. Se você está achando o curso pequeno, que estava estudando era muito mais, você estava cavando de colherinha, certo? Com o nosso curso você vai cavar, é de retroescavadeira e vai passar com certeza no seu próximo exame de ordem, certo? Eu quero falar para você também dessa estatística que está assustando todo mundo. Certo? A estatística de que no último exame de ordem, no nono exame de ordem de 2012, ele teve 16% de aprovação na primeira fase. Isso aí a mídia usa bastante, né, para testar a qualidade das faculdades e tal, mas não quer dizer nada, certo? Eu vou dar um exemplo de um concurso, que é um concurso que eu conheço, eu sou procurador da Fazenda hoje, é o concurso que eu fiz. Tiveram 35 mil inscritos, mais ou menos, no meu concurso. Para a segunda fase, passaram 1.000. São 3%. E ninguém veio falar que passou só 1.000 para a segunda fase. Aqui a gente tem que desassociar, separar a ideia de que o curso de Direito necessariamente vai te preparar, vai te colocar em condições de passar no exame de ordem, porque não vai, certo? Hoje nosso assunto, nosso papo é sobre direito tributário. Eu, na minha faculdade, eu tive um professor de direito tributário que durante o ano inteiro ele me ensinou que tributo
é imposto, taxa ou contribuição de melhoria. Essa é a única informação que em 12 meses ele conseguiu me passar, e não é que ele passou mais e eu não aprendi, ele só falou isso. O cara era bom de papo pra caramba, chegava lá, contava um monte de história, certo? Contava um monte de caso, mas de direito tributário ele me falou isso. Duas conclusões. Uma, ele não me ensinou nada e o que ele me ensinou está errado, certo? Porque tributo não é só imposto, taxa e contribuição de melhoria. Então eu não posso me desassociar, não posso separar essa ideia que eu tenho, a minha experiência pessoal, do momento que eu vou começar a trabalhar com vocês aqui agora. Eu escolhi um assunto para a gente começar hoje, de direito tributário, um assunto introdutório, uma introdução necessária para você que vai continuar nessa preparação, nessa caminhada junto com a gente, que já vai chegar para o curso com uma substância um pouco melhor. E para você que não quer escutar, não quer aprender direito tributário com esse cara, vai ter condições de começar um estudo sozinho, certo? Separar o seu material e não perder tempo também, porque o que a gente quer é o seu sucesso, ainda que você não venha trabalhar, não venha se preparar com a gente. Então, eu vou falar de algumas premissas básicas, certo? Algumas diretrizes necessárias para o seu estudo de direito tributário. Então, vamos para o quadro, vamos começar a falar, então, de direito tributário. Vou pegar uma canetinha azul. Vou escrever aqui. Direito tributário. O que é direito tributário, você já sabe, né, meu filho? Porque você já paga IPVA, você já paga IPTU, você já paga ICMS, você paga alguma coisa, algum tributo você está pagando, certo? Ainda que você só abasteça seu carro, ainda que você só compre no supermercado, você sabe que isso influencia a sua vida, isso te dá um custo, isso aumenta as suas despesas consideravelmente. Então, o direito tributário é o seguinte, é todo mundo convocado para pagar as despesas do Estado, para pagar a despesa de todo mundo, para garantia do bem comum. Isso é o direito tributário. Eu preciso falar para você agora, é onde que nós vamos estudar o direito tributário. Fernando, você vai falar de todas as leis tributárias, todas as instruções normativas, decretos e outras coisas? Não. Eu vou falar só o que é necessário para a gente passar no exame da ordem, certo? E para a gente passar no exame da ordem, eu preciso, basicamente, de 2 diplomas. Um bem conhecido de todo mundo, que é a Constituição Federal de 88, vou ficar mais de lado aqui, e o outro é o nosso CTN, a Lei 5172 de 66, vulgo CTN, Código Tributário Nacional. Então eu tenho aqui os 2 principais instrumentos legislativos que nós vamos trabalhar no nosso estudo do direito tributário. Primeira coisa, o Adriano Marcon acabou de falar para vocês de uma pirâmide, a pirâmide de Kelsen, em que no topo está a Constituição Federal, embaixo estão as leis ordinárias, leis complementares, depois abaixo decretos, instruções normativas e disposições infraconstitucionais. Certo? Então, no topo do nosso ordenamento jurídico é a Constituição Federal. Não é tudo que tem que ser feito em relação, tudo tem que ser feito em relação à Constituição Federal. Não é a Constituição que tem que se adequar ao todo, certo? Então você tem no topo a Constituição Federal e as outras leis, tudo que vier abaixo que não for Constituição Federal, vai ter que respeitar a Constituição Federal. Agora você é um cara muito esperto que está aí ligadão na aula, já observou que aqui nós temos um pequeno problema a solucionar. Eu tenho uma Constituição Federal, topo da pirâmide do ordenamento jurídico brasileiro e de qualquer ordenamento jurídico constitucional, e embaixo eu tenho um Código Tributário Nacional de 1966. E aí eu pergunto para você, como é que eu vou fazer o Código Tributário Nacional valer e se adequar à Constituição Federal se ele tem 20 anos antes da Constituição? E daí é que tá. Aí eu vou explicar para vocês por que o Código Tributário Nacional ainda está valendo e a gente vai estudar por ele. No Brasil, amigo, nego faz Constituição mais ou menos igual o povo troca de roupa, certo? Ultimamente está mais tranquilo, não tem tanta mudança, a gente pegou um período menos turbulento, sem tanta diferença histórica, sem momentos de rompimento. Mas nós já tivemos 8 constituições, certo? A primeira foi promulgada lá em 1824, e a Constituição Imperial, onde tinha a figura do poder moderador. Depois, na sequência, proclamada a República, em 1891, veio uma nova Constituição, a primeira Constituição da República, a Constituição Republicana. Depois, em 1934, mais uma Constituição, já mais amparada pelos direitos sociais e com algumas garantias para os cidadãos. 1937, mais uma Constituição. Essa Constituição já mais revolucionária, mais autoritária, mais ditatorial. Depois, em 1946, uma Constituição que volta com uma nova redemocratização. Essa de 1946 não tinha muita disposição tributária lá não,
certo? Era meio acanhado o texto de 1946. Aí veio uma emenda constitucional 18 de 65, emenda constitucional 18 de 65, e nesse meio tempo veio aqui o CTN, está aqui o nosso CTN aqui embaixo. Depois nós tivemos a Constituição Federal 1, 2, 3, 4, 5 de 64, 1964, 67 e até que enfim a nossa atual Constituição de 88. Depois do nosso CTN já teve 3 constituições. Como que pode isso? Certo? Você sabe melhor do que eu que a cada Constituição, o poder constituinte originário ele é ilimitado, incondicionado juridicamente, ele é inicial, ele rompe completamente com a ordem jurídica que vigia anteriormente a ele. Certo? Ele não tem compromisso nenhum com as leis que já estavam vigentes. Agora você imagina, num país que num espaço de menos de 200 anos, teve 8 constituições, como que seria a cada novo tracinho desse refazer toda a atividade legislativa, todas as leis que foram produzidas anteriormente dessa nova Constituição, apagar tudo e dali para frente fazer tudo novo. Certo? Isso é praticamente impossível, ainda mais com essa quantidade enorme de constituições. Então, a cada nova Constituição existe uma regra constitucional, um instituto, que é o Instituto da Recepção, que trabalha com o aproveitamento das normas anteriores que forem compatíveis com essa nova ordem constitucional. Ela rompe, mas aqui, amigo, essa Constituição aceita esses outros elementos, esses outros diplomas legislativos para não precisar fazer tudo de novo, e foi isso que aconteceu com o CTN. O CTN aqui, sob a égide da Constituição de 1946, ele era em várias coisas, compatível com a Constituição de 88, e a Constituição de 88 fez um aproveitamento desse Código Tributário Nacional. Agora, cuidado! Primeiro cuidado. O primeiro cuidado é que a Constituição de 88, para tratar de algumas matérias, exigiu lei complementar. E entre essas normas para a qual se é exigida a edição de lei complementar, estão as normas gerais que tratem da legislação tributária, dispondo especialmente sobre os tributos, suas espécies, os impostos previstos na Constituição, seus respectivos fatos geradores, base de cálculo, normas gerais em matéria tributária relativa ao ato cooperativo, prescrição, decadência, constituição do crédito tributário. São várias coisas, várias matérias que a Constituição exigiu que, para tratar de normas gerais desse assunto, tem que ser por lei complementar. Você sabe também que a lei complementar só tem lugar onde a Constituição expressamente o exige. Se a Constituição não fala nada, você pode regular a matéria da forma que você quiser por lei ordinária, certo? Agora, determinadas matérias, os casos em que o legislador constituinte previu uma maior dificuldade, uma maior importância, uma menor maleabilidade daqueles assuntos, uma necessidade de mais rigidez, ele exigiu a edição de lei complementar, que para ser aprovada precisa de um quórum qualificado, certo? Então, para tratar de matérias tributárias, normas gerais de direito tributário, a Constituição Federal, lá no artigo 146, inciso 3, exigiu a edição de lei complementar. Eu coloquei lei complementar aqui? Não, coloquei só lei. E quando a gente vê só lei, é lei ordinária, certo? A regra é lei ordinária. Se for lei complementar, eu vou colocar ou lei complementar ou LC. Então, o CTN, quando foi feito lá na égide da Constituição de 1946, ele era uma lei ordinária. E a Constituição nova exige a lei complementar. Como que isso é feito? Além de aproveitar essas normas pela nova Constituição, ele dá para essa norma antiga uma nova roupagem. É igual aquela propaganda da escola. Você lembra da propaganda da escola? Que aparecia a escolzinha no balanço, assim, cantando: linda, só você me fascina. A escola está de roupa nova. Aqui o CTN, meu amigo, no Constituição de 88, também está de roupa nova. E a roupa nova do CTN é um status de lei complementar. O CTN, depois de toda essa história que eu contei para você, até cantei a musiquinha, é para te dizer que o CTN tem status de lei complementar. Agora você imagina o seu CTN, aquele gordinho, sabe, aquele código pequenininho, gordinho seu, no balancinho, tá? Balançando lá ao som de roupa nova, para lembrar que o CTN tem status de lei complementar. Isso tem 3 implicações muito importantes no seu estudo. A primeira implicação, você já sabe, status de lei complementar. Segunda implicação, cuidado, amigo, cuidado, porque não são todas as disposições do Código Tributário Nacional que são compatíveis com a Constituição nova. Então a leitura, como sempre, em todos os diplomas, tem que ser feita da Constituição
para o CTN, certo? Você vai ter que conhecer a Constituição para depois estudar o CTN, e daí as coisas que forem incompatíveis, as normas que não se compatibilizarem com a redação da Constituição nova, já não é tão nova, você não vai ter mais aplicação, porque elas não foram recepcionadas. Então é parte do CTN que vai estar vigente hoje, que vai ter sido recepcionada pela Constituição Federal de Direito. Fernando, como que eu vou saber? Amigo, se você vier estudar comigo, eu vou te falar o que está recepcionado e o que não está recepcionado. Se não, você vai ter que conhecer a fundo a sua Constituição Federal para depois estudar o seu CTN e conseguir separar ali o joio do trigo. E a terceira implicação é que, como ele tem status de lei complementar, para alterar essa lei ordinária 5172 de 66, precisa que seja feito por lei complementar. Quando você estiver lendo lá o seu CTN, você vai ver que tem algumas alterações, alguma legislação que mudou, você já vai ver ali, ó, alterado pela lei complementar 118 de 2005, alterado pela lei complementar 104 de 2001, certo? Então, 3 implicações bastante importantes, eu vou colocar aqui. Primeiro, já está aqui, status de lei complementar. A segunda, nem tudo foi recepcionado. E depois, precisa lei complementar para alterar o CTN. Já vou adiantar aqui para você uma questão carimbada na sua prova da OAB, cai quase sempre, e eu já estamos falando de lei complementar, então lembre aí, guarde aí no fundo do seu coração, que matérias reservadas à lei complementar não podem ser reguladas por medida provisória. Isso está lá no artigo 62 da Constituição Federal, que trata da medida provisória. A medida provisória, nos termos da Constituição, tem força de lei, só que ela não pode, é uma das hipóteses de vedação para a edição de medida provisória, matérias reservadas à lei complementar. Já adianto para você lá a redação do artigo 146 da Constituição Federal. O primeiro inciso fala que dispor sobre conflitos de competência em matéria tributária entre a União, Estados, Distrito Federal e municípios, matéria reservada à lei complementar. Inciso 2, limitações constitucionais ao poder de tributar. O que são as limitações constitucionais ao poder de tributar? As limitações constitucionais ao poder de tributar estão lá no artigo 150 a 152 da Constituição Federal e tratam de princípios, como princípio da legalidade, princípio da anterioridade, princípio da irretroatividade e trata das imunidades. Imunidades são causas que a Constituição proíbe os entes, em algumas situações, de tributar os fatos, as situações em que ele elenca. E no inciso 3, tratar de normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre tributos e suas espécies, impostos, fato gerador e base de cálculo dos impostos previstos na Constituição Federal, Constituição, lançamento, obrigação tributária, prescrição, decadência. Em matéria tributária, também é reservada a lei complementar, o adequado tratamento de ato cooperativo e tratamento especial, tratamento diferenciado e privilegiado às micro e pequenas empresas. Essa é a redação, em síntese, do que diz o artigo 146 da Constituição. Já vou adiantar para você o seguinte, amigo. Lá no teu exame de ordem, o cara não quer saber se você conhece só. Tá? Ele exige, normalmente, um conhecimento conglobado. Ele junta um monte de coisa numa questão que aparentemente é simples. Certo? Eu vou dar um exemplo para você. Eu acabei de falar de situações que que tem reserva de lei complementar. O teu examinador do exame de ordem, ele vem lá nas questões que caiu recentemente e falou assim, podem ser tratados por lei ordinária, 2 pontos. Aí ele traz 3 dessas hipóteses que eu estou te falando, falou, tratar de limitações constitucionais ao poder tributar, conflito de competência em matéria tributária e normas gerais sobre ato cooperativo, e um deles não é nada disso, certo? Você tem que saber que lei ordinária pode, em qualquer hipótese, ressalvadas os casos em que a Constituição exige lei complementar. Essa questão caiu no exame de ordem, já feito pela FGV, certo? Que exige que você conheça um pouquinho ali de constitucional, conheça as hipóteses de reserva de lei complementar, e aqui não tiver nada a ver com lei complementar, amigo, você assinala lá que vai estar a alternativa correta. Isso é um exemplo de como você tem que fazer, reunir o conhecimento, certo? Analisar a questão e aplicar na prática. Por que o examinador de exame de ordem faz isso? Porque você está fazendo um exame para ser advogado, tá? Então, para ser advogado, o cara vai exigir de você um conhecimento de advogado. O que o advogado faz? O advogado trabalha com caso prático, o advogado não dá parecer normalmente, certo? Não é a principal função. Tem advogado parecerista, consultivo? Tem. Mas qual que é a principal função? Atuar em casos práticos, em litígio judicial. E por que não se exige conhecimento de fisco, por exemplo, em direito tributário? Quando você for começar a estudar direito tributário, eu devia ter falado isso no começo da nossa aula, você tem que focar para a visão
do advogado. É do advogado público? Não, amigo. Advogado público tem concurso para ser advogado público. Daí você vai ter que estudar o lado do advogado público. Aqui, a grande maioria dos advogados são advogados particulares. Você vai ter que estudar a visão do advogado particular. Qual que é a visão do advogado particular? A visão do advogado particular é a visão do contribuinte, uma visão mais garantista da situação. Então nós vamos buscar no nosso estudo, na nossa legislação, no nosso material, Constituição Federal e Código Tributário Nacional, as situações mais verificadas na prática, mais exigidas na prova e sob a visão do contribuinte defendido por um advogado. Lembre-se sempre que você está fazendo uma prova para ser advogado. Então temos lá. Vamos voltar aqui. Direito tributário na Constituição Federal e no Código Tributário Nacional. Com isso, nós já podemos passar para o primeiro ponto de objeto do nosso estudo, que é a definição de tributo, certo? Direito tributário, ele vai ter uma figura central, que é óbvio que vai ser a figura do, vamos para cá, tributo. A figura do tributo, amigo, lembrando da cautela que eu já falei para você que você tem que ter ao analisar o Código Tributário Nacional, ele tem uma definição legal de tributo. A definição legal de tributo está lá no artigo 3º. Artigo 3º da onde? Artigo 3º do CTN. Fernando, o artigo 3º do CTN, ele fala o quê? Ele fala que tributo é toda prestação pecuniária compulsória prevista em lei, cobrada, não constitua sanção por ato ilícito e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Fernando, isso é compatível com a Constituição de 88? Você pode ler a Constituição de 88, do artigo 1º ao artigo 250, que você não vai achar uma definição específica de tributo, certo? Lá no Sistema Tributário Nacional não fala o que é tributo, ele fala que os tributos são esses, fala as principais aspectos do regime jurídico tributário, os principais aspectos do regime jurídico tributário, mas não define, não há uma definição constitucional de tributo. Se não há uma definição constitucional de tributo, a lei complementar pode vir me dizer o que é tributo. Então, a lei, com status de lei complementar, o artigo 3º me diz que tributo é toda prestação pecuniária. Prestação pecuniária. Toda prestação pecuniária e compulsória prevista em lei, não é sanção e é cobrada por atividade administrativa vinculada. Fernando, está onde isso? Está lá no artigo 3º do CTN, está lá tudo isso. 5 elementos que constituem o conceito de tributo. Tributo é toda prestação pecuniária compulsória prevista em lei, não constitui sanção por ato ilícito e é cobrado mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Vamos entender o que isso está querendo dizer para nós. Primeira informação, a lei complementar teve tanta preocupação em definir tributo como uma prestação pecuniária, que é uma prestação em dinheiro, uma cifra monetária, que ele fala assim, uma prestação pecuniária em dinheiro ou cujo valor em moeda se possa exprimir. Ele fala 3 vezes a mesma coisa para te dizer que tributo, amigo, é uma prestação em dinheiro. Isso aqui é grana. Grana. E o que isso quer dizer? Quer dizer que você não vai poder pagar seus impostos dando um pedaço da sua produção para o governo. Se você tem uma plantação do soja, como diz aqui, lá no soja você não pode dar lá 2 sacas de soja a cada 100 para o governo para pagar. Você vai pagar em dinheiro, certo? Quer dizer que se você só sabe trabalhar em alguma coisa, você não vai poder pagar o seu tributo em trabalho. Eu não vou poder chegar lá e dar aula para pagar meu tributo. Eu tenho que pagar em dinheiro. Eu que dei aula aqui pro Alfa, ganhei meu dinheiro, vai lá e paga o tributo, certo? Veda o pagamento de tributo, a instituição de tributo, melhor dizendo, em labore e in natura. Não pode pagar com trabalho e não pode pagar com parte, não pode ser constituído, instituído, cobrando como parte de uma produção ou de mercadorias in natura, outras coisas nesse sentido. Certo? Prestação pecuniária quer dizer que o tributo vai ser instituído e lançado em dinheiro. Fernando, mas eu já estou estudando direito tributário faz um tempo, certo? Eu estou sabendo, estou manjando do negócio. E eu vi que lá, no artigo 156, o artigo 156
diz quais são as causas de extinção do crédito tributário, certo? Lá tem, originariamente, tinham 10 incisos prevendo 11 causas de extinção do crédito tributário. A Lei Complementar 104 de 2001 veio e incluiu o inciso 11. O inciso 11, como diz o outro, do CTN. O inciso 11 diz que é uma das causas de extinção do crédito tributário a dação em pagamento de bens imóveis, certo? Foi incluído lá em 2001 pela Lei Complementar 104. Aí eu pergunto para você, você que pegou um autor já meio dissidente, que gosta de causar polêmica, ele disse que o conceito de tributo mudou. Aí eu pergunto para você, o conceito de tributo mudou porque você pode dar em pagamento um imóvel para extinção do crédito tributário? Não mudou. E por que que não mudou? Porque, amigo, você tem que lançar o tributo em dinheiro. Você vai fazer, a autoridade fiscal vai fazer um lançamento tributário, ele vai colocar lá assim, falou, olha, amigo, você a título de IPVA, você deve R$1.000. Certo? Ele não vai poder colocar assim, você deve 10% do terreno que você possui lá no brejo. Ele vai ter que colocar em dinheiro. Se você pode extinguir aquele crédito depois, mediante a dação de pagamento de bens imóveis, é uma outra coisa. Mas ele vai pegar o valor do lançamento, os R$1.000, na hora de pagar, se permitir a lei, porque ele diz assim, dação em pagamento de bens imóveis nos termos da lei. Se a lei vier e permitir isso, aí vão vender o teu terreno lá em São João do Passa Quatro, pegar os R$1.000 e pagar o tributo aqui e extinguir o tributo. Certo? É só uma das formas de extinção do crédito tributário. A natureza, o conceito, melhor dizendo, de tributo é esse aqui e continua sendo. Certo? Aí eu pergunto para você, vem o Código Tributário e fala assim, dação de bens imóveis nos termos da lei. Não tem lei federal tratando disso, tá? Os estados, cada um faz as suas leis e regulamenta a questão da dação de pagamento de bens imóveis. E a dação de pagamento de bens móveis, meu amigo? Como que funciona? Eu vou contar para você o seguinte, lá no artigo 156, ele traz essas 12 causas de extinção do crédito tributário agora, e segundo a doutrina e a jurisprudência, ela é uma lista exaustiva, uma lista taxativa. O que quer dizer isso? Quer dizer que aquilo ali não comporta uma outra coisa que não tiver ali. Certo? Você não pode fazer uma interpretação e aumentar, criar uma 13ª causa de extinção do crédito tributário. Para fazer isso, para criar uma causa de extinção do crédito tributário, tem que vir uma lei complementar, como veio a Lei Complementar 104, e colocar lá o 12º inciso no artigo 156. Então não pode. Dação de pagamento de bens móveis não é permitido. Teve Estado que fez? É claro que teve Estado que fez. E chegou no Supremo Tribunal Federal e ele disse que é inconstitucional. Como ele já dizia dos bens imóveis antes dessa lei. Essa lei veio depois do costume. O pessoal já estava criando essa situação, aí veio a lei e permitiu. Só que além da ação de pagamento de bens imóveis, os estados vinham, e municípios também, e criavam como causa de extinção do crédito tributário da ação de pagamentos de bens móveis. E não pode, porque o CTN não prevê, o Supremo já apreciou e é inconstitucional, certo? Então, dação de pagamentos de bens móveis não é possível para extinção do crédito tributário. Além de ser uma prestação pecuniária, que é em dinheiro, o tributo é compulsório. E o que quer dizer que é compulsório? Quer dizer que ele é obrigatório, certo? Quer dizer que ele é obrigatório porque no direito tributário, amigo, você não faz o que você quer, você faz o que a lei manda, certo? E a lei manda pagar tributo. Você já viu alguém que gosta de pagar tributo? Que paga tributo porque quer? Eu trabalho meu serviço, eu fico das 8 às 18 horas cobrando imposto, cobrando tributo. Certo? Eu não posso falar cobrando imposto, né? Os outros podem. Na televisão, o William Bonner pode vir no Jornal Nacional e falar que subiu o imposto e subiu a contribuição. Agora a gente aqui não pode, né? Então eu fico o dia inteiro cobrando tributo. E ninguém nunca chegou lá na minha sala e falou assim, Fernando, ó, eu vim aqui hoje, eu não recebi essa cobrança aqui, mas eu quero pagar mais. Certo? Eu quero ajudar. Eu sei que tá em situação difícil, eu vim aqui, eu vou pagar um tributo de livre e espontânea vontade. Isso não existe, tá? Não existe, não vai existir nunca. Porque se ele estiver pagando de livre e espontânea vontade, não é tributo. Tributo é compulsório, amigo. Compulsório quer dizer que é obrigatório. E é obrigatório para quem? É obrigatório para quem realiza o fato gerador da obrigação tributária. O que é o fato gerador da obrigação tributária? Nós temos, de um lado, a hipótese de incidência tributária, que é a descrição da lei. A lei vem e fala assim, olha, Fernando, quem ganhar dinheiro, qualquer um do mundo, do Brasil, no caso, que ganhar dinheiro vai pagar imposto de renda, certo? Aí vem você, tira sua B, trabalha, ganha lá R$400 mil, igual o Marcão falou, e ganha o dinheiro. Aqui nós temos a concretização da hipótese de incidência. Na concretização da hipótese de incidência, nós temos o fato gerador da obrigação tributária. E no fato gerador da obrigação tributária, quem que pratica, quem que é apto a praticar o fato gerador da obrigação tributária? Quem tem capacidade tributária passiva. E daí eu chamo a atenção para você que a capacidade tributária passiva independe da capacidade civil. Fernando, o que isso quer dizer? Lá no seu Código Civil ele fala assim, que
tem pessoas relativamente e absolutamente incapazes para os atos da vida civil. Dentre elas, os menores, com doenças incapacitantes, entre outras hipóteses que o Código Civil estabelece lá. Certo? Essas pessoas, apesar de estarem inabilitadas, de estarem incapacitadas para a prática dos atos da vida civil, eles podem ser sujeito passivo de tributo, eles podem concretizar a hipótese de incidência tributária, podem estar sujeitos ao pagamento de um tributo, certo? Isso acontece? Isso acontece. Acontece que tem um menininho e o vô dele, muito apegado àquele menininho de 6 anos, aí o vô deixa lá no testamento, falou, vou deixar minha mansão em Angra dos Reis, minha ilha lá de Angra dos Reis, o meu netinho de 6 anos. O cara vai ter que pagar tributo sobre essa propriedade? Vai ter que pagar. Mas o menino de 6 anos, meu filho, você acha que o cara só porque tem 6 anos, mas é proprietário de uma mansão, o Estado não vai lá e não vai pedir para ele colaborar? Vai, ele vai ter que colaborar. Nessas hipóteses de incapacidade, no caso do menor, por exemplo, caso seja impossível exigir a obrigação do menor, e que é quase que sempre impossível você mandar um boleto para o menor, fala assim, ó menor, entra aí no seu iPhone, verifica a sua conta bancária, certo? E efetua a leitura do código de barra com o seu aplicativo, você baixou da Apple Store, e efetua o pagamento do seu boleto de IPTU. Não dá para fazer isso. Ah, então você dirige até uma agência bancária, multe na sua motoquinha, vai lá, estaciona na frente, coloque o STAR, senão você vai ser multado, vai falar com o gerente e paga o IPTU. Não dá. Então quem que vai pagar esse tributo se o cara é sujeito a esse pagamento? É o pai do cara, certo? É o pai do menor, pai ou responsável, que vão ter que efetuar o pagamento deste tributo, certo? Mas o fato é, e que eu quero que você grave, que pessoa com incapacidade civil não tem nada a ver com capacidade tributária. A capacidade tributária independe da capacidade civil. Mesmo um incapaz civil pode se sujeitar ao pagamento de tributo desde que ele realize o fato gerador da obrigação tributária. Perfeito? Então, tributo é a prestação pecuniária, é compulsória e é previsto em lei. E é aqui que o bicho pega. É previsto em lei, é óbvio. Primeira coisa que eu quero te dizer é que se ele é compulsório, ele só pode ser compulsório, amigo, no Brasil, se ele é previsto em lei, certo? Porque se ele... No Brasil, o artigo 5º da Constituição Federal vai lá e fala para você que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer coisa alguma, senão em virtude de lei. Então, se eu estou dizendo para você que o tributo é obrigatório, certo? Tem que ter lei falando que ele é obrigatório, senão você não precisa pagar, certo? Então, apesar dessa pequena redundância, vamos falar aqui da previsão legal do tributo. E aqui nós temos uma previsão genérica do princípio da legalidade tributária. O princípio da legalidade tributária, além do artigo 5º, que já estabelece que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer coisa alguma, senão em virtude de lei, tem lá a previsão específica do princípio da legalidade tributária, que não é possível a instituição, para instituição ou majoração de tributo, precisa de lei. Instituição ou majoração de tributo precisa de lei. Então, o princípio da legalidade tributária constitui uma das maiores garantias do Estado Democrático de Direito. Isso aí vem lá, o primeiro marco que se atribui ao princípio da legalidade, vem lá da Magna Carta da Inglaterra de 1215, lá do rei João Sem Terra, que os barões se revoltaram com tanto tributo, com tanta coisa que o cara estava submetendo o pessoal, e se juntaram e falaram assim, olha aqui, amigo, a partir de agora você vai ter que respeitar isso aqui, senão nós vamos te derrubar. Aí disso evoluiu, veio o Estado liberal, que em direitos humanos vocês viram, veio o Estado social, e agora nós estamos diante de um Estado democrático de direito. E no Estado democrático de direito, além da lei valer, desde o Estado de direito, não necessariamente o Estado democrático de direito, além da lei valer para o cidadão, que deve obedecer à lei, ela vale para o Estado também. Então o Estado é limitado pela lei e na produção dessa lei o cidadão ainda participa, certo? Mediante audiência pública, previsão de iniciativa de lei. Então nós temos aqui o princípio da legalidade previsto. O princípio da legalidade também constitui uma das causas de uma forma de consentimento popular da tributação. Como assim? Olha, nós temos que juntar todo mundo, tirar o dinheiro do bolso e pagar as despesas para o bem comum, certo? Mas para alguém vir no meu bolso tirar meu dinheiro, eu preciso de uma lei. E para fazer a lei, eu preciso de deputado e senador eleito por mim, certo? Permitindo que ele venha no meu próprio bolso pegar. Então é uma forma de eu mesmo dizer, falar, olha, Estado, eu, por meio dos meus representantes, estou fazendo uma lei que permito você me tirar uma parcela do meu patrimônio para custear as despesas do bem comum. Então essa é a essência do princípio da legalidade tributária, mas isso não é só. A Constituição Federal só fala em lei. A instituição ou majoração de tributo, uma lei, uma simples lei. O que eu quero que você guarde aí é que o princípio da legalidade tributária é um princípio de legalidade estrito, certo? Não basta a lei vir falar assim, olha, para criar tributo eu preciso de lei. Então a lei veio e fala assim, criei o imposto de renda. Aí eu pergunto para a lei, falou, lei, eu vou cobrar de quem? Lei, esse tributo vai incidir sobre o quê? Qual que é a alíquota? Quem que vai pagar? Quando que vai pagar?
Onde que vai recolher? Certo? Se o cara não pagar, o que nós vamos fazer? Então nós temos a legalidade estrita que define que a lei tem que tratar pelo menos de 5 elementos do tributo. Eu vou puxar aqui. Tá? Esses 5 elementos do tributo são, primeiro e mais importante, né? Fato. Calma. Fato gerador. Primeiro elemento. Segundo elemento. Sujeito. Passivo. Quem vai pagar o tributo? Terceiro elemento. Base de cálculo. Quarto elemento. Alíquota. E o quinto elemento, a multa, penalidade, no caso de descumprimento. Então a lei não pode vir aqui e falar assim, olha, Fernando, criei esse tributo aqui para você, tá? Ele tem que vir definir todos esses elementos aqui. Os 5 elementos. O fato gerador, o sujeito passivo, que é definir quem que vai pagar esse tributo, a base de cálculo, a alíquota e a multa em caso de descumprimento, certo? Fernando, eu me lembro da minha faculdade, meu professor não era tão ruim quanto o seu, e ele falou que o princípio da legalidade tributária tinha exceções. E o princípio da legalidade tributária tem exceções? Veja bem, o princípio da legalidade tributária para instituição de tributo não tem exceção. Por quê? Porque se não for instituído por lei, amigo, não é tributo. Todo tributo tem que ser instituído por lei. As exceções, chamadas exceções ao princípio da legalidade tributária, dizem respeito à majoração ou alteração de alíquota, certo? A grande maioria está inserida aqui na alteração de alíquota, que atribui a outro mecanismo que não a lei, certo? A grande maioria atribui ao decreto do executivo e em outros casos, no caso de base de cálculo de ICMS de combustíveis, é feito um conjunto, um consórcio, melhor dizendo, dos estados para se definir essas alterações de alíquota, certo? Uma outra observação. O que quer dizer aumento de tributo? Normalmente, o mais fácil está aqui mesmo, na alíquota, né? A alíquota, majorando a alíquota, obviamente, você vai ter a majoração do tributo. Ah, se eu aumentar a base de cálculo, eu vou ter, na mesma base de cálculo, eu mando subir essa base de cálculo também, vou ter majoração de tributo. Agora, em relação à base de cálculo especificamente, se eu mudar a base de cálculo, vamos imaginar que no IPTU, que tem uma série de fatores, toma como base a localização do imóvel, área do terreno, área construída, habitação do lugar, tem um monte de fator que influencia na planta geral do município para a incidência do IPTU. Neste caso, o município resolve mudar um fator desse e altera a base de cálculo do tributo. Se essa base de cálculo implicar em aumento de tributo, como que isso vai ser feito? Vai ser feito por lei. E aonde que isso está? Isso aí está lá no artigo 97 do Código Tributário Nacional, que fala que a alteração da base de cálculo que implica em majoração de tributo é equiparado à majoração do tributo. E se é equiparado à majoração do tributo, também tem que ser feito por lei. Aí tem uma exceção não, tem uma outra disposição que fala assim, a atualização da base de cálculo do tributo. A atualização da base de cálculo do tributo não constitui majoração do tributo. Então imagine você a seguinte situação, você comprou um carro, certo? Proprietário de um veículo automotor, sujeito à incidência do IPVA, certo? Você vai ter que pagar esse tributo para o Estado. Aí o Estado vem, e do ano passado para esse ano, e resolve atualizar a base de cálculo do IPVA, para ele incidir lá um dos índices de correção, o IPCAE, o INPC, IGPM, certo? Coloca só assim, fala, vou aumentar aqui, mas é só para corrigir, para efetuar a correção monetária. Quando é feito dessa forma, exige lei para que seja feito? Ou pode ser feito por decreto, ou por qualquer outro instrumento infralegal? Não exige, certo? Quando é a mera atualização da base de cálculo do tributo, mera atualização monetária da base de cálculo do tributo, isso pode ser feito por decreto. E como que isso é feito na prática? Isso é feito na prática da seguinte forma. Antigamente, os caras pegavam um índice de correção monetária e falavam assim, olha, eu vou corrigir a base de cálculo desse tributo e vou pegar o IPCAE mais 2%. É para dar uma melhoradinha na arrecadação, né? E daí esse troço chegou, subiu para o STJ e lá se decidiu que isso não é possível,
que essa atualização da base de cálculo que o CTN fala é só o índice de correção. Você não pode colocar mais nada do que o índice. E daí editou a súmula. Aqui na base de cálculo eu vou colocar a súmula 160 do STJ. A súmula 160 fala especificamente do IPTU. Fala assim que a atualização da base de cálculo acima do índice de inflação do IPTU não pode ser feito por decreto, tem que ser feito por lei, certo? Então, Fernando, isso cai na minha prova? Você está falando, e eu não consigo visualizar esse troço caindo na prova. Isso cai na sua prova. Isso aqui caiu na prova, e caiu que jeito? Falou assim, qual é o instrumento legislativo adequado para a mera atualização da base de cálculo do tributo? Aí ele dá lá, alternativa A. Alternativa A é a lei ordinária. Alternativa B, lei complementar. Alternativa C, medida provisória. E alternativa D, decreto. O último que você vai assinalar, se você não está sabendo o que eu estou falando aqui agora, é decreto. Você acha que decreto não pode fazer nada, certo? Decreto não pode criar direito, e não pode mesmo, certo? Ele só pode explicitar a legislação, ele é um decreto de mera execução das leis. Agora, aqui, nós estamos tratando de um cumprimento, uma execução, cumprimento, uma execução da lei, e não é qualquer lei, é a lei complementar, é o CTN que está falando isso. Então o decreto não está criando direito novo. A alternativa correta nesse caso é o decreto. Você vai lá e fala, não, vou pegar a mais fodarástica, que é a lei complementar, que é a mais difícil, e vou assinalar a lei complementar. Então daí você vai errar, certo? Porque neste caso, a mera atualização da base de cálculo de tributo pode ser feito por decreto. Prosseguindo então, no princípio da legalidade, vamos usar o que não constitui sanção de ato ilícito. O tributo não constitui sanção de ato ilícito. O que isso quer dizer? Tributo, amigo, ele não quer te penalizar por nada, apesar de você se sentir penalizado toda vez que vai fazer essa declaração de imposto de renda e emite uma DARF lá para você pagar, certo? Mas não é esse o objetivo. Ele está tributando, ele está incidindo sobre uma situação lícita. E qual que é a situação lícita do imposto de renda, no caso? Auferir renda. Você é proprietário de veículo automotor, ser proprietário de veículo automotor. Tem alguma lei que proíbe você ser proprietário de veículo automotor? Pelo contrário, a Constituição Federal garante a você o direito de propriedade, certo? Se ela garante a você o direito de propriedade, está incidindo sobre uma situação lícita e sempre será sobre uma situação lícita. Fernando, mas eu lembro que eu vi alguma coisa que cara que ganha dinheiro ilegalmente também tem que pagar imposto de renda. O que eu estou querendo dizer para você, amigo, é que a lei não pode falar. Fala assim, olha, o dinheiro proveniente do contrabando e descaminho será tributado a uma alíquota maior do que o dinheiro normal, certo? A lei não pode estabelecer como fonte de tributação, como causa de incidência, como fato gerador da obrigação tributária, hipótese ilícita. Se ele está dizendo que a renda vai ser a renda dependente de onde ela veio. Vou te dar um exemplo, tem um farmacêutico lá em São João do Passa Quatro, ele tem um costume feio, é feio isso, tá? De comprar carga roubada de remédio e colocar dentro da farmácia dele para vender. Certo? Isso não acontece muito frequentemente não, mas eu fiquei sabendo do cara que faz isso aí. Ele compra a carga roubada, coloca lá dentro da farmácia dele, mistura nos outros e vende. E daí? Ele vai pagar ICMS pela circulação de mercadorias? Ele vai pagar ICMS, Fernando, mas daí está incidindo sobre ato ilícito. Não. A circulação de mercadorias é lícito. O remédio é ilícito, não interessa de onde ele veio. Aí você está querendo criar uma situação, então, em que o ladrão, que o cara que comprou carga roubada, o traficante, tem uma situação mais privilegiada, que além dele ganhar dinheiro fácil, ele não se sujeita à tributação. Vê a discrepância que você está criando ao estabelecer uma diferença entre a proveniência do fato gerador? O que não pode aqui é a lei estabelecer, por exemplo, como fato gerador, o furto, o desrespeito a uma determinada ordem, o fumar em lugar impróprio, certo? Então, esse tipo de situação não pode ser objeto da lei tributária. Mas, se por meio de uma conduta ilícita ele pratica o fato gerador lícito, aí pode, certo? Aí pode. E daí é por isso que o tributo não é sanção. E o tributo também é cobrado mediante atividade administrativa plenamente vinculada nos termos do Código Tributário Nacional. E o que isso quer dizer? Uma atividade administrativa plenamente vinculada. Primeiro que é uma atividade administrativa. E se ela é uma atividade administrativa, é uma atividade... O direito tributário e o direito administrativo, eles caminham juntos, certo? O direito tributário se separou, ganhou uma certa autonomia por conta das peculiaridades do direito tributário. Mas no direito administrativo, todas as regras, todo o regime jurídico administrativo se aplica à administração tributária. Isso que quer dizer, com a primeira expressão que eu estou trabalhando aqui, atividade
administrativa. O agente administrativo, o agente fiscal tem que obedecer o princípio da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da eficiência, todos os princípios administrativos que você já conhece, certo? Além disso, essa atividade administrativa é vinculada. E qual que é o aspecto dessa vinculação? Primeiro que essa vinculação aqui é aquela mesma vinculação que se opõe à discricionariedade administrativa. Certo? O que é a discricionariedade administrativa? Conveniência e oportunidade do administrador para tomar determinada decisão. A vinculação, a lei estabelece todos os aspectos e o agente só cabe cumprir aqueles aspectos. Certo? A atividade administrativa de cobrança e lançamento do tributo é vinculada. Fernando, ela é vinculada? É vinculada. O que isso quer dizer? Quer dizer que meu amigo fiscal, meu brother lá da Receita, não pode me deixar de cobrar o imposto de renda de mim, só porque ele é meu amigo. Certo? Ele tem obrigação de verificar da ocorrência de um fato gerador, lançar aquele determinado tributo e cobrar de quem quer que seja, da mulher dele, da sogra dele, qualquer um, certo? Ele não pode atuar dissociado dos princípios administrativos e de forma vinculada. Ah, mas foi constituído o crédito, está lá na tua mesa a execução fiscal, e agora que eu estou assistindo tua aula aqui, eu sou teu brother, engaveta lá para mim, não cobra de mim não. Amigo, princípio da impessoalidade. Você, meu irmão, quem quer que seja, vai ser cobrado da mesma forma vinculada. Certo? O procedimento administrativo de constituição do crédito tributário, que estabelece os requisitos e os momentos em que o agente público vai atuar, é o artigo 142 do CTN, que trata do lançamento tributário e começa falando que o lançamento tributário é um procedimento administrativo e blá, 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 blá. Certo? É o artigo 142 do Código Tributário Nacional e vai lá e estabelece todo o procedimento do lançamento que a autoridade administrativa deve observar. Então aqui nós temos o conceito de tributo. Fernando, mas e se for só uma prestação pecuniária e compulsória? O resto não. O resto não. Então é tributo também, né? Vamos pegar só esses dois aqui, é tributo também, ó. É obrigatório, tem que pagar em dinheiro. Não, amigo, multa de trânsito é sanção por ato ilícito, porque você passou no semáforo fechado, então, portanto, não é tributo. Isso aqui é tudo cumulativo, tá? Cumulativo. Todos esses elementos têm de estar juntos para que seja constituído, para que esteja diante de uma exação tributária. Fernando, mas eu não quero saber só o que é tributo, eu quero saber para que serve eu saber que o negócio é tributo. Ele serve porque o regime jurídico tributário só vai se aplicar às figuras que tenham natureza tributária. E com isso você separa lá. Porque a lei pode vir, o artigo 4º do CTN fala o seguinte, ele fala assim, a natureza jurídica específica do tributo é determinada pelo fato gerador da obrigação tributária, sendo irrelevantes, 2 pontos, a nomenclatura atribuída pela lei e a destinação do produto da arrecadação. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a lei pode chamar de tributo um negócio que não é tributo. Certo? Você chamar de taxa uma coisa que não é taxa, porque taxa é uma das modalidades de tributo, você vai ver isso no nosso curso. E mesmo assim, se ele se enquadrar em todos esses 5 elementos conjuntamente, ele vai ser tributo e vai estar sujeito ao regime jurídico tributário. Vai ter que respeitar o princípio da legalidade, vai ter que respeitar o princípio da anterioridade, vai ter que respeitar todo o regime jurídico tributário previsto lá na Constituição, no seu sistema tributário nacional. Certo? Voltando ao artigo 4º, quero chamar a atenção para você para aquela primeira informação que eu te falei, que o CTN tem 20 anos antes da Constituição Federal. Esse artigo, estava lá na redação originária do CTN, ele se aplica a 3 dos 5 tributos que nós temos. Nossos tributos são imposto, taxa, contribuição de melhoria, empréstimos compulsórios e contribuições. Meu professor da graduação esqueceu desses 2. Mas tá bom, né? Dá mais de 50% de aproveitamento, tá excelente. Então nós temos 5 tributos. Este artigo 4º do CTN estabelece que a natureza jurídica específica do tributo será determinada pelo fato gerador da obrigação. Complicado, né? Ele se aplica a 3 tributos e eu vou te explicar por quê. Imposto, taxa e contribuição de melhoria. Você vai determinar, de acordo com o fato gerador, se o fato gerador é de imposto, que tributa riqueza, tributa patrimônio, você pode chamar do que você quiser, meu amigo. Você pode chamar de tarifa, você pode chamar de contribuição, você pode chamar do que quiser, que vai ser imposto. Certo? Se o fato gerador é de taxa, que é cobrado em decorrência de prestação de serviço público específico e divisível, ou prestação de serviço público específico e divisível, ou exercício regular do poder de polícia, ele pode chamar de imposto, pode chamar do que quiser, que vai ser taxa. E se você for cobrar contribuição de melhoria, que é cobrada em razão de valorização imobiliária decorrente de obra pública,
pode chamar também de taxa de asfalto, pode chamar do jeito que você quiser, que vai ser contribuição de melhoria. Não se aplica empréstimo compulsório e as contribuições, porque a lei tem uma amplitude para determinar qual fato gerador. Ele pode colocar nesses dois tributos fato gerador de taxa, pode colocar nesses dois tributos fato gerador de imposto, pode colocar nesses dois tributos fato gerador de contribuição de melhoria. Então não se aplica ao artigo 4º do CTN a empréstimos compulsórios e contribuição de melhoria. Meu amigo, foi um grande prazer estar aqui com você, trabalhar essa parte introdutória de direito tributário. Espero que você tenha aproveitado essa aula, que tenha sentido aí o espírito da equipe Alfa Concurso, que vai te colocar no caminho certo, rumo à tua aprovação. Você aí, meu amigo, está quase jubilando o exame de ordem, está com medo de o cara não deixar você fazer a sua 10ª inscrição, não se preocupe, que esse próximo exame vai ser o seu exame, você vai ser aprovado com certeza. Aguarde aí que em breve teremos também o curso da 2ª fase para o nosso exame de ordem. Um grande abraço e até a próxima. É isso aí, eu tenho certeza também que o pessoal falou, tributário, eu não sabia muita coisa não, saí da faculdade meio cru, isso aí que é tributário, aí o cara fala, isso aí que é tributário, agora eu entendi, né? É só uma demonstraçãozinha, né, cara? Ver como que um troço, às vezes, que a gente acha que é de outro mundo, não deu muita atenção, é uma matéria que a gente aprende mais no fim da faculdade, acaba meio deixando quieto, e negligencia e chega na prova zero. E você vê que o troço não é cabeludo assim não, cara. Chega aí, dá uma explicação, dá o troço mastigadinho, vai filé, vai show de bola, é isso aí, brother.